Mas afinal, da onde vem a poesia? Como entendê-la em sua ancestralidade e como produzi-la em sua novidade? Poesia é música? Nesse vídeo, poesia, Amazônia e Cecim Experiência. Vamos entender o que é tudo isso? Andara, às vezes não é nada. Andara, às vezes não é nada. O ser humano é um ser de linguagem. Se considerarmos o surgimento dos seres humanos há 300 mil anos atrás, há controvérsias, mas fiquemos com esse valor por enquanto. O surgimento de nossas linguagens verbais podem ser estimadas há aproximadamente 30 mil anos atrás. Bom, e o que isso tem a ver com poesia? Tudo. Tudo porque a poesia, junto com a música e a dança, eram as tecnologias comunicativas que sustentavam o conhecimento humano antes de nossa habilidade escrita, que tem só uns 4 mil anos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que temos mais tempo de conhecimento oral e musical, rítmico e melódico, do que temos de textos escritos, tratados filosóficos, leis, enunciados científicos e outros saberes tecnológicos de que nos vangloriamos tanto. O conhecimento poético-musical, pautado pela oralidade e pelo movimento que provoca em nossos corpos, nos formou enquanto civilização. Está marcado a ferro e fogo em nossas ancestralidades, de Ocidente até o Oriente e, sim, nós não superamos nossa ancestralidade, nossas raízes comunicativas mais antigas, porque não há nada para superar. Gosto de pensar que as nossas estruturas de compreensão foram forjadas no mítico, no poético e que, por mais que nos venhamos a compreender como seres de tecnologia, nossa ancestralidade ritual mítica nos configura como Homo sapiens. Dica: vá atrás de um livrinho chamado Na Madrugada das Formas Poéticas, do professor Segimundo Spina. Você vai ver que legal que essas coisas estão lá. Não estou louco, não. Se mesmo depois da Revolução Industrial descobrimos que nossos humores e metabolismos ainda estão marcados pelo ciclo circadiano, como nascer e pôr do sol, nossas estruturas de compreensão, nosso sistema operacional cerebral, certamente ainda está marcado pelos primeiros programas que o organizaram. O primeiro programa foi a poesia. Claro, religião, música e dança em nossa ancestralidade eram expressões de linguagem poética. Mas não precisa ir tão longe não. Até meados do século XX no Brasil, os mais velhos vão se lembrar, as cantigas de roda, as canções de ninar, as canções populares e folguedos e festas marcavam o tempo da colheita, do trabalho, da natureza, o que para alguns hoje é só festa comercial, como carnaval e festa junina são. Aí, Gabriela Prioli, hashtag fica a dica. Essas festas, na verdade, são fósseis vivos e mutantes de nossa ancestralidade com a Terra. A poesia sempre foi, não somente, mas ainda o é, o repositório dessa nossa ancestralidade, dessa nossa reconexão com o que temos de mais radicalmente humano, e digo radical porque ausculta as nossas raízes mais profundas. Como vocês sabem, essas raízes são um tema recorrente aqui no canal. Como vocês sabem, estou lendo o livro A Queda do Céu, de Davi Copenaua, porque em semanas teremos vídeos sobre o livro. Não vou entrar no livro agora, mas essas coisas estão lá. Copenaua é o maestro desse tempo e desse mundo ancestral que supera nossa fixação com a escrita, com os desenhos de palavras nas peles de papel. Ouvir e cantar o que dizem os mais velhos nas festas Reahu é a chave de conexão que humaniza os saberes. Sem multiconexões humanas e com os espíritos que são humanos também, não há validade para esse tipo de ciência. O sagrado é real porque é poesia, e música, e dança, e sonho, mas não é de Copenaua mesmo que eu vim falar agora. Mas antes, uma palavrinha com nossos patrocinadores. Você. Pessoas, vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as notificações e, por favor, considerem enviar um Pix para a gente de qualquer valor. Nosso QR Code está aqui em cima e, se você preferir, você pode fazer o Pix com o nosso e-mail, culturacritica@yahoo.com, tudo junto e sem acento. Sua contribuição é muito importante para que a gente possa se manter no canal, comprando livros, estudando e produzindo material de qualidade aqui para vocês. Não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo e de compartilhar o canal para seus amigos, para que a gente se fortaleça aqui no YouTube. Muito obrigado por acompanhar a gente. Mas voltando, e não é mesmo de Copenaua que vamos falar agora. Venho falar dos Cecins. O pai, Vicente Franz Cecim, e o filho, Bruno Cecim, ou como ele se apresenta agora profissionalmente, Cecim Experiência.
Vicente Franceschin é poeta amazônico do Pará, que produziu uma das obras mais poderosas da língua portuguesa, o Viagem a Andara, o Livro Invisível. Sua obra quase completa tem mais de 1.200 páginas e seus versos são puro fogo celestial que desafia a lógica ocidental para clamar, mesmo pela miséria das palavras em papel, a potência da poesia em sua humanidade mais vigorosa. O gigantesco livro não é apenas um livro, sua poesia não é apenas poesia escrita. Ela não funciona nesse código de notação simplesmente. Ela só pode ser compreendida se você e eu pudermos compreender que a palavra poesia viva, ela mesma, só existe na experiência de seu canto. Ela precisa ser experienciada, lida, vivida como verdade sonora que chama o céu para dançar com a terra. Eu não tô louco não, viu? Olha o que diz o crítico literário professor Alberto Pucheu, da UFRJ, sobre a obra de Cecim. O projeto de escrita de Vicente Franceschin é dos mais grandiosos, singulares e ambiciosos. Poesia, narrativa, filosofia, misticismo, mito, sonho, tudo mesclado em um hibridismo de modos e de escrita e de pensamento atingindo o que lhe é mais importante, a criação poética, narrativa, mítica, mística, onírica e filosófica de um lugar para se habitar, de um rumor chamado Amazônia, transfigurado na escrita ou na fábula de Andara, de uma voz da floresta com sua linguagem, em desarticulação transfigurada, em escrita ou fábula da floresta para dizer, a um só tempo, a vigília e o sonho, o consciente e o inconsciente, o articulado e o desarticulado, o dentro e o fora, em suas indiscernibilidades necessárias, ou seja, para dizer a complexidade da floresta, de quem a habita e de qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar do mundo que queira ou possa se colocar nessa posição amazônica de escuta da voz ou dos rumores da floresta. Dizer Andara é escrever o que se escuta na voz ou nos rumores da floresta, o tecido fino onde a vida dá sentido à vida, que eclode nessa fábula, nessa voz fabular, nessa fábula-voz, nessa voz vegetal, nessa fábula vegetal, como repetidamente o ó ser de espanto denomina. Voz vegetal e fábula vegetal, as quais poderia ser acrescida voz animal, fábula animal, voz da floresta, fábula da floresta, onde tais termos se atravessam uns aos outros a provocar uma transformação radical do ser humano. As histórias de Andara provêm de um Brasil muito mais arcaico do que o dos colonizadores e, simultaneamente, do encontro com o que há de mais sofisticado na história da literatura ocidental de todos os tempos. Entrar em nosso tempo adentrando em Andara é adentrar em um tempo demasiadamente arcaico para as palavras que possuímos e para as emoções que nos habitam. Talvez Vicente Franceschin precisasse escrever em tupi, guarani, yanomami ou outra língua que remontasse a um tempo imemorial, ao tempo de Omama, por exemplo, que precisasse ser urgentemente rememorado. Escrevendo, entretanto, em português, ele cria um tour de force magistral em nossa língua para deixar o mundo com o que sonha se mostrar para nós. Suas fábulas exigem de nós um esforço temporal raras vezes sentido da mesma maneira. Elas arrastam a língua portuguesa para os tempos mais remotos, obrigando-a a falar de traços demasiadamente arcaicos, para ela e para todos nós, arrastando-a igualmente ao coração do nosso tempo, pois é em nosso tempo que o arcaico se inscreve com mais força. Como não lembrar de Copenau em A Queda do Céu? Traduzido, transcrito e transcriado por Bruce Albert, o líder Yanomami afirmou: são palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Seu pensamento permanece obstruído e eles dormem como antas ou jabutis. Por isso não conseguem entender nossas palavras. Copenhague, Bruce Albert, em A Queda do Céu, edição de 2015, página 390. E aqui eu termino a reflexão do Puxinho. Bom, o que eu acho, e aí é loucura minha mesmo, que Vicente Franceschin é nosso xamã do lado de cá. Copenhague diz no seu livro que o branco, Napê, só poderia se tornar Yanomami se o Yanomami pudesse se tornar branco. Vicente Cecim aceitou, no meu delírio crítico, a missão. Ele derreteu a literatura ocidental para remoldá-la na floresta amazônica, grávida de espíritos encantados. Trecho de Viagem a Andara. Sobre o verbo. Andara é geografia verbal dialogando com a geografia física da Amazônia, onde nasci,
que, por ser lugar de natureza, é lugar do sagrado em Epifania. Se não existisse a Amazônia e não se desse o acontecimento fatal de eu ter nascido nela, não houvesse Andara. Andara começou se nutrindo da Amazônia, da realidade onírica da Amazônia. A Amazônia é um tecido de existências e fábulas. Aqui não há fronteiras nítidas demarcando onde terminem as realidades manifestas e comece o sonho. Como em Andara não há, mas não falo da Amazônia que aparece, mimetizada, na literatura que se faz escrevendo. Falo da literatura oral da região. Na invenção de Andara, se retoma o sentido do verbo como sopro criador. Novamente, um demiurgo se faz presente, mas o demiurgo, no caso de Andara, é só um homem que se diz eu, coisa enquanto imanente, efêmera, o que não impede que haja um imã em mim, pulsando pelo transcendente. Não posso soprar o barro e criar vida, mas posso soprar as palavras de dentro de mim e criar um cosmos verbal. Nesse sopro não digo, faça-se a luz, apenas oro por ela. Não sopro, desfaçam-se as trevas, apenas rogo a elas, como caminho de segredos, por algum motivo necessário que, se desvelando, vão me deixando passar. Comigo vai todo o cortejo de neblinas de Andara. Em Andara não há mais personagens, coisas, acontecimentos, há seres neblinas, coisas neblinas, sombras de acontecimentos imersos em rarefeitas neblinas. O livro invisível. Tu escreves um livro com tinta invisível. Por que fazes isso? Nós somos homens invisíveis. Depois de nascidos, visíveis. Entre o início visível e o invisível final, nós somos os homens visíveis. Aproveitemos para ver-nos. E então ir escrevendo outros livros. Nestes jardins, todas essas asas para que um livro vá se fazendo. Mas não em si. Dele não se verá nem sombra das palavras do papel. Viagem a Andara. O não-livro. Não existe literatura fantasma. Não foi escrito. Enquanto texto, tudo o que teremos dele é um título. E a pergunta seguinte é: e o que são livros, os livros que se escreve? Livros de Andara, livros miragens, pois uma vez escrita da vida só resta alucinação literária. Situação dos livros de Andara, condenados à visibilidade para que a viagem a Andara, o livro invisível, possa existir como pura ilusão. Andara, a viagem ela mesma, nunca será escrita diretamente, e ela está começando assim. E Vicente Cecim superou sua ocidentalidade com tanta potência que passou mesmo para outro plano. Em 2021 fez a passagem para os seres de espanto do outro lado, onde a gente encontra aquela terceira margem do rio, onde foi morar o Guimarães Rosa. Mas Cecim, ó ser de espanto, não se contentava com livros. Era cineasta e preparava filme com Mojica Marins, o Zé do Caixão, quando o Rio do Tempo levou primeiro um e depois o outro. A obra de Cecim é essa poesia que falei dos antepassados no hoje e que aponta para um outro amanhã, que é a floresta e todas as florestas que somos. Leiam Ser de Espanto, leiam Viagem a Andara. Mas a palavra da poesia é maior que as pessoas. A poesia xamânica contamina e humaniza. Bruno Cecim é fotógrafo e ser de espanto como seu pai, e não se contentou com a poesia em uma só plataforma de expressão. Partiu para a música, cônscio de que a palavra poesia, ela mesma, viva que nem só ela atravessa as mídias e as gerações. Conheci o Bruno pela internet quando publiquei um vídeo em homenagem à poesia de seu pai, que tinha acabado de falecer no contexto da pandemia. Nem precisa falar que nosso genocídio brasileiro colheu mais uma valorosa vida, dentre tantas já colhidas, né? Firmeza. Continuemos. Começamos eu e o Bruno a conversar, a manter contato, e logo depois ele me aparece com uma profusão de experimentações sonoras, as mais vanguardistas, grávidas da poesia de seu pai. Nunca foi só dele, afinal. Xamanicamente bêbado da beleza daquela poesia, Bruno tornou-se Cecim Experiência, transcendendo a morte de Vicente e produzindo experiências cuja marca é a neomítica poética dos humano-natureza. Humanos capazes de verem as árvores suarem sangue. E de repente, aquelas árvores começaram a suar. Aquelas árvores começaram a suar. Suar sangue. Suar sangue. De repente, suar sangue.
sua sangue. De repente, De repente, de repente, em toda bem Belém. Uma poesia música em experiências literomusicais capazes de cantar a voz de Oniá como lugar cintilante. eles digo, um dia nós veremos, como agora, não nos vemos. Não nos vemos. O céu tem vozes. Hoje a poesia música poesia de Cecim Experiência está sendo disponibilizada em muitas das plataformas digitais que deixo aqui nos comentários. E ele confessa, entre o que já criou e está criando, já beira centena de sons. Não pense você que se trata apenas de adaptação da obra do pai. Mais que isso, é continuidade. Ele não se limita ao rock, ao reggae, ao tecnobrega, nem à suposta herança. Ele dá continuidade antropofagizando com seu pai, com seu agora. Ele se conecta ao mundo e aos mundos, trazendo suas palavras juntadas à voz de seu antepassado. DJ Xamã, poeta-fotógrafo, músico filho do poeta do cinema de Kinemandara, Cecim Experiência chega com sua Musicandara para ver se a gente se vê no mundo e, com o mundo, se transfigura em mundo, em ser de espanto. E quem sabe, se vendo, a gente aprenda com as poesias de nossos antepassados a nos tornarmos mais humanos. Viva a experiência de Cecim. Viva a Musicandara de Cecim Experiência. Evoé. Esse é o nosso canal Cultura Crítica. Abraços. Em Andara, estamos indo. Andara nunca quis a imobilidade. Se move como águas da Amazônia, intensamente. Em um ir sem ir. Andara, quero o sonho verbal dos cento. Fosse, estaria, haveria de, houvesse, enfim, do eu andara. Tu andarás, ele andará. Por onde andaremos? Andássemos todos quando andamos em Andara. Através de Andara, através dos livros visíveis de Andara, através de Andara vamos, de alguma forma, vamos. Sim ou não? Nunca fomos.